O cristianismo verdadeiro, ele possui algumas características. Entre elas estão a fé e o perdão. Então, a saber se de fato somos cristãos e a intensidade desse cristianismo que vivemos, nós precisamos nos debruçar um pouco a respeito da fé e do perdão. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Por isso eu te convido, fique conosco. Olá, a graça e paz, o meu nome é Murilo Candeia e sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Quando falamos aqui a respeito do cristianismo verdadeiro e de suas marcas, certamente estamos dizendo que existem manifestações aí que são ditas cristãs, mas que não são. Bem como eu e você podemos ter pensamentos que julgamos ser cristãos, porém não temos certeza se de fato eles são cristãos ou não. E por isso, quando pensamos na fé e no perdão, eu entendo que há na fé e no perdão força o suficiente para fazermos a distinção do nosso cristianismo e daquilo que temos visto por aí. E vamos pensar então um pouco na fé. O que é a fé? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, bem como a convicção daquilo que não se pode ver. O apóstolo Paulo, ele diz que a fé ela é um dom de Deus. Então eu resumo esses dois textos dizendo para você que a fé é o fundamento da vida cristã, é o fundamento da vida religiosa. E a fé ela é dada a nós por Deus. E o que seria o perdão? O perdão é o alongar do relacionamento. O perdão é aquilo que permite que as pessoas estejam em comunhão, estejam juntas, caminhem juntas. Eu quero te provar isso através de uma fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Efésios assim: vós que estavam longe foram aproximados por conta do sangue de Jesus Cristo. E o que tem a ver esta fala do apóstolo Paulo com a capacidade de perdoar, com uma marca distintiva do verdadeiro cristianismo? Tudo a ver, eu quero te dizer. Porque você já deve ter ouvido por aí, como eu também já ouvi, que algumas pessoas dizendo assim: olha, eu perdoei fulano, beltrano, eu perdoei, porém eu não quero me relacionar com esta pessoa. Isso não é cristianismo. Isso é algum outro tipo de religiosidade, mas não cristianismo. Porque imagina só, meu irmão, se Deus tivesse me perdoado e te perdoado através daquilo que Jesus Cristo fez por nós, porém ele chegasse para a gente e dissesse o seguinte: eu te perdoei, porém você fica aí no seu canto e eu fico aqui no meu canto e a gente segue a vida sem maiores problemas. Isso não existe. Quando Deus nos perdoa em Cristo Jesus, ele nos traz para perto de si. Então, marca comum ao cristianismo verdadeiro, quando falamos de perdão, é que o perdão ele é capaz de reatar todo e qualquer tipo de relacionamento. Se você teve o seu relacionamento findado, seja lá qual for, eu quero aqui te lançar um desafio. Olhe e averigue, e você vai ver que aquele seu relacionamento terminou porque a sua capacidade de perdoar ali, ela terminou. Mas eu quero ainda te fazer uma outra pergunta. Você sabe por que a sua capacidade de perdoar ela terminou? Certamente por conta da sua fé, por conta da quantidade de fé que você tem, por conta do tamanho da sua fé. Eu quero te provar isso através da vida de Jesus Cristo, com Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos. Certa feita, Jesus Cristo diz assim para um dos seus discípulos: olha, se um irmão pecar contra você e ele vier 7 vezes ao dia te pedir perdão, perdoa ele. A resposta desses discípulos para Jesus Cristo foi o seguinte: Senhor, aumenta a nossa fé. E por que eles disseram isso a Jesus Cristo? Porque entenderam claramente que eles não tinham condição o suficiente de perdoar aquilo. Algo acontecera com eles que aquela porção de perdão foi como uma montanha, foi algo intransponível. Quando falamos em montanha aqui, eu quero trazer uma outra fala de Jesus Cristo para você. Jesus Cristo diz assim: se você tiver fé, convicção no seu coração e der a ordem àquela montanha e não duvidar, se disser assim: montanha, lance-te ao mar, ela vai se levantar e lançar ao mar. Uma outra fala de Jesus Cristo, também nesse texto de Lucas, Jesus Cristo diz assim: olha, se você tiver uma fé pequena, como um grão de mostarda, e você disser a uma amoreira: levanta-te, ergue-te e lança-te ao mar, esta amoreira também vai fazer isso. Olha, meu irmão, que coisa nós estamos vendo, que coisa a Bíblia está dizendo para nós aqui. Que uma fé tão pequenina quanto a fé do tamanho de mostarda, ela é capaz de fazer milagres extraordinários, maravilhas. Imagina você dando a ordem a uma árvore e essa árvore criando
pernas, se levantando e caminhando até o litoral da sua cidade e entrando ao mar. Ou mesmo você falando para uma montanha, montanha, erga-te e lança-te ao mar. Isso é algo extremamente fabuloso. Também é algo que nos chama extremamente a atenção, a incapacidade de algumas pessoas perdoarem. E para isso elas precisam de um milagre de fé. E qual é o milagre de fé que essa pessoa precisa? Ela precisa ter a sua fé aumentada. E como a nossa fé pode ser aumentada? Certamente a Bíblia ela nos ensina. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo proclamar e pelo proclamar da palavra de Jesus Cristo. E o que é este proclamar? É o falar, é isso que eu estou falando contigo. Quando eu falo contigo, quando uma outra pessoa fala contigo, quando nós somos expostos à palavra do Senhor e damos ouvidos a ela, a nossa fé ela é aumentada. E ela é aumentada significativamente. E no que diz respeito ao perdão, olha o que a palavra nos ensina. Certa feita, Jesus Cristo entra na casa de uma pessoa que o convidou, mas essa pessoa não trata Jesus como deveria. E como é esse dever que essa pessoa deveria ter com Jesus? Ela deveria lavar-lhe os pés e lhe dar beijo ao rosto. Esse era o padrão na época de Jesus Cristo. Mas essa pessoa, Simão, que convidou Jesus Cristo na sua casa, não fez nada disso. Porém, entra uma mulher por trás de Jesus Cristo, se lança ao pé de Jesus Cristo, chorando. Com suas lágrimas, ela molha os pés de Jesus Cristo, com seus cabelos ela lhe seca os pés. E essa pessoa que convidou a Jesus Cristo, ela pensa no seu coração o seguinte: olha, se ele soubesse quem estava a seus pés, ele não teria feito isso, porque esta mulher, ela é uma pecadora. Meu irmão, perceba algo. E o que este rapaz, Simão, está fazendo é dizer o seguinte: ela muito pecou, e por isso ela não deve estar próxima a ele, ela deveria estar afastada dele. Mas Jesus Cristo, ele diz para Simão o seguinte: Simão, deixa eu te dizer uma outra coisa. Imagina que uma pessoa deva R$1.000 a alguém e ela é perdoada. E uma outra pessoa deva R$1 milhão e ela também é perdoada. Simão, me diga algo. Quem você acha que essa pessoa vai ficar mais grata? Com aquele que lhe perdoou 1.000 ou aquele que lhe perdoou R$1 milhão? E a resposta de Simão é: aquele que mais lhe perdoou. Então Jesus Cristo diz assim, e de fato, Simão, assim é. Quem mais foi perdoado, mais ama. Meu irmão, quem tem maior consciência do quanto tem sido perdoado por Deus, mais essa pessoa é capaz de perdoar. Então, se você não tem sido capaz de perdoar um outro alguém, é porque você não foi exposto à palavra do Senhor, às Escrituras, de uma maneira que você seja convencido do quanto você é pecador. E você é extremamente pecador, como eu também sou extremamente pecador. Nós pensamos na forma de falar, nós pensamos em pensar. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Meu irmão, são diversas as formas que nós temos de pecar. Porém, nós chegamos a Deus todas as vezes. Nós não deixamos de chegar a Deus por conta dos nossos pecados. E por quê? Porque sabemos que Deus muito nos ama. E eu quero que você saiba que Deus, que muito nos ama, Ele nos ensina o seguinte, quando Ele ensina os seus discípulos a orarem. Ele diz assim: quando vocês forem orarem, orem assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Olha o paralelo que Jesus Cristo coloca aqui entre perdão e relacionamento com Deus. Se eu ponho um limite em perdoar o outro, Deus acaba pondo um limite no meu relacionamento com Ele. Uma vez que Deus entrega a Jesus Cristo para reatar os nossos relacionamentos, nós não devemos reerguer um muro entre nós e Deus. Na verdade, nós devemos usar a nossa fé, que vem pelo ouvir da palavra do Senhor, a fim de desconstruirmos qualquer tipo de dúvida que tenhamos em nossos corações que nos impeçam de perdoar. E aqui eu quero mais uma vez te lembrar do que é a fé. O escritor aos Hebreus disse que a fé é a certeza daquilo que se espera. Meu irmão, pode ser que no dia de hoje você não seja capaz de perdoar alguém, mas tenha certeza que se você for a Deus, espere isso, que você vá a Deus e peça a Deus que Ele aumente a sua fé, Ele irá aumentar a sua fé e a sua capacidade de perdoar. E assim você irá perdoar. E olha que fabuloso, olha que fantástico o que Jesus Cristo diz pra gente. Aquele que tem a fé
capaz de perdoar coisas que são grandes, tão grandes quanto um milagre, uma maravilha, que é uma árvore se erguer e lançar-se ao mar, ou uma montanha se erguer e lançar-se ao mar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque esse foi o paralelo que o próprio Cristo disse. Uma fé pequenina como um grão de mostarda, ela é capaz de fazer com que uma montanha se lance ao mar, ou uma árvore se lance ao mar, como também é capaz de nos fazer perdoar aquilo que hoje entendemos ser imperdoável. Isso hoje para você pode ser uma montanha, pode ser algo impossível de ser praticado, mas se você manter a sua fé em Deus, você vai ver que você sim é um cristão verdadeiro e Deus irá aumentar a sua capacidade de perdoar. Meu irmão, eu quero agora te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.